Olá, no Alesp em Pauta de hoje vamos falar sobre o impacto das startups, tanto para a economia quanto para o mercado de trabalho. Para essa conversa eu recebo aqui nos nossos estúdios Guto Farias, especialista em startups. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre startups e como isso é importante, para a nossa economia, falar de tecnologia e inovação. Acho que isso tem um grande impacto para o Brasil. Verdade. Bom, também aqui conosco Daniel Constantino, empresário. Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui para a gente bater esse papo. Tenho certeza que a gente vai ensinar alguma coisa, mas também aprender. Toda a discussão leva a insights, né? Então é uma satisfação estar aqui com você. Bacana. Começa contando para a gente um pouco sobre a tua trajetória e também o envolvimento com startups. Legal, a trajetória começou cedo, né? Eu venho de uma família bem simples, então desde menino a gente tinha que se virar, vendia coisas na rua. Então já tinha aquela inquietação que só lá na frente a gente descobre, né? Que essas características facilitam algumas coisas, né? Enfim, é perfil, né? Mas aos 14 eu tive a oportunidade, que eu digo que é a oportunidade da minha vida, né? Que foi uma proposta ali para trabalhar no escritório de contabilidade, né? Como office boy. E nesse escritório eu pude desenvolver uma carreira, desenvolver um aprendizado, tive contato e acesso a empresas, a regras fiscais, contábeis, enfim, tudo aquilo que é tratado, né, nesse ambiente de contabilidade. E descobri, então, não só esse universo empresarial a partir da contabilidade, mas também uma profissão que me agregou muito conhecimento, muito know-how e também gerou oportunidade de empreender, né? Com 18 eu fui para a faculdade, 22 estava me formando e já tinha na cabeça, eu quero ser empresário nesse segmento, quero ter meu escritório, já tinha alguns anos de vivência, né, em todos os setores ali de um escritório contábil e já me sentia assim capacitado para enfrentar esse desafio, né? Não tinha experiência como empresário, mas tinha experiência, né, técnica, né, de auxiliar, de desenvolver toda a operação. Então, aos 22 eu começo empreendendo na contabilidade. Foi um desafio enorme, né, porque eu descobri que eu era muito bom técnico, mas eu não sabia ser empresário, né? Eu não sabia, poxa, como que eu lido com as questões comerciais de uma empresa, como que eu lido com gestão de pessoas, né? Que são coisas que a gente vai aprendendo, né? Com o tempo e muitas vezes na prática, né? E aí, então, nesse contexto do escritório, né? Em dado momento, a gente passou a atender empreendedores desse universo de startups, né? Para quem não sabe, startup é um negócio que começa numa ideia, né? Em desenvolvimento, e isso vai se formatando e vira uma empresa, né? E pode se tornar uma grande empresa, né? E aí então eu comecei a atender esses empreendedores no escritório e aí eu vi um modelo de trabalho, de negócio, de empreendimento muito diferente de empresas tradicionais, né? Nessa ocasião eu me interessei muito pelo assunto, né? Aí você vai de novo estudar, se aprimorar, trazer mais técnica e aí então nos últimos 5 anos eu me dedico a toda essa frente ali que envolve startups, né? O escritório que eu fundei hoje é sucedido já não estou mais nessa operação e estou dedicado a esse tema que eu acredito que vai trazer ainda, já traz muito impacto na economia, né? Tanto no Brasil como no mundo e ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e trazer impacto para o país e para a sociedade como um todo. Uhum. Guto, até o Daniel falou, né, sobre esse desenvolvimento de uma startup. Então, assim, uma boa ideia que ainda não é uma empresa, mas depois se torna uma empresa. Fala um pouco, explica pra gente o que é startup. Legal. A startup basicamente começa, eu acho que a ideia é muito importante, né? Ter uma ideia disruptiva, uma coisa inovadora, algo que alguém nunca pensou ainda, é importante. Mas acho que para a gente falar de começar uma startup, começar um projeto desse nicho, desse nível, a gente fala muito de primeiro encontrar uma dor da sociedade, uma dor daquele mercado, talvez até uma dor ainda ali daquele bairro, daquele periférico menor que você atua, né? É importante para começar a entender, poxa, se tem uma dor do mercado, né? As pessoas têm, por exemplo, dificuldade de se locomover de um ponto A a ponto B, ou tem dificuldade de pedir uma comida, que a gente já pode até identificar alguns modelos de negócios que a gente encontra hoje no mercado que se relacionam com esse tema. Uhum. Poxa, como eu, com as especialidades que eu tenho, com os skills, né, com as ferramentas que eu tenho, meu conhecimento, eu posso ajudar as pessoas, né, a solucionar essa dor. Eu acho que esse é o ponto inicial quando a gente fala de começar uma startup em si. Uhum. Então, esse negócio, para se tornar startup, a gente encontra uma dor, vê se a gente tem um mercado que está
que quer aquela solução e a gente começa a trabalhar em cima disso e aí começa a trabalhar muito também a parte de tecnologia para que isso se torne escalável. Né? Tanto é que uma empresa começa na parte de ideação, tem uma ideia, e aí ela passa por uma outra fase de validar aquela ideia se realmente o mercado quer isso. Uma vez encontrado isso, conseguindo montar o que a gente chama de MVP, né? O mínimo produto viável, ou aquele produto mínimo para que aquela ideia possa ser colocada no mapa, a gente começa a trabalhar essa escala e aí, né, a gente tem hoje empresas gigantescas que não trabalham só localmente, mas mundialmente e tem esses perfis. Sempre precisa estar conectado, ligado à internet ou não, à tecnologia? Basicamente, assim, o uso de internet, o uso de tecnologia facilita criar escala, né? Ou seja, com o mesmo número de pessoas eu consigo atender milhares de outras, né? Então, se eu tenho 10 pessoas, eu atendo 100. Se eu tenho 10 pessoas, com a escalabilidade da tecnologia, eu consigo atender 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas. E aí isso acaba sendo sempre inversamente proporcional. Uhum. Daniel, você falou que mudou também um pouquinho ali a tua atuação. Abriu primeiro o escritório de contabilidade e foi migrando. Como que é a tua atuação hoje? O que você faz hoje? Com o que você trabalha? Legal. É interessante, Priscila, que essa migração, né, eu digo que ela foi, de certa forma, estruturada, né, porque, primeiro, eu vivenciei o lado de fornecer serviços para esse público. Né? Uhum. Então, no desenvolvimento ali de uma startup, né, tem uma necessidade enorme, né, desse serviço que uma empresa de contabilidade fornece, né, porque desde cedo essa empresa, esse grupo de pessoas que estão trabalhando vão buscar muitas vezes investimento externo e a relação com o investidor é pautada em documentação, em confiança, né? Então eu comecei a ter essa experiência fornecendo esse apoio, né, documental para que os empreendedores tivessem mais êxito nessas negociações. E em dado momento, né, eu já era inquieto ali que eu queria escalar minha própria empresa de contabilidade. A forma que eu tive de fazer isso foi criando uma startup que a gente pegou, como o Guto muito bem colocou, a gente pegou uma ideia, um problema que a gente vivenciava na nossa própria operação e desenvolvemos uma solução que trouxe essas características. Era uma dor que a gente vivenciava, mas que vários outros escritórios tinham a mesma dor. Então, eu tive esse papel de fundar uma startup do zero. E aí, depois, foi meio que natural essa migração. Eu comecei a investir também em algumas startups, né? Seja por meio de fundos de investimento ou o que a gente chama de investimento anjo, né? Que é quando você tem, chega alguma ideia legal para você e você faz um primeiro aporte, né, naquela ideação para que isso se desenvolva. E atualmente o que a gente faz? A gente desenvolve startups, né? Desenvolve ideias, né? Então chega um empreendedor com uma ideia muito bacana, a gente vai olhar quais os gaps, né, quais os desafios que ele pode vir a enfrentar, né, e a gente ajuda, então, em toda essa estruturação para que esse projeto possa atingir o pleno potencial, né, porque justamente por eu ter passado por várias etapas, né, e ter vivenciado as dores também de um empreendedor de startup, a gente acabou adquirindo um pouquinho de expertise ali para hoje ajudar a cobrir esses gaps, né, e outra parte também que a gente ajuda bastante é do outro lado, né, para investidores, né, que buscam boas ideias, né, e tem aquele receio de, pois, será que essa história que estão me contando para de pé? Que validação que tem? A gente também ajuda esses investidores a se conectarem com bons projetos, né? Então, é um pouquinho dessa expertise que a gente traz e atua no dia a dia. É tipo uma incubadora também? Isso, exatamente. Uhum. Tá. Perfeito. Guto, fala um pouco para a gente até desse apoio que as startups precisam. Antigamente, acho que logo no começo de se falar em startup, era muito a molecada, era os adolescentes ou os jovens ali que estavam tendo as ideias, ou na universidade, aqueles trabalhos da universidade que acabaram virando empresa. Hoje não é mais só isso, né? As startups amadureceram muito. Conta pra gente essa evolução. Quando a gente fala do termo startup, né, ele começou a ser cunhado, assim, se a gente analisar bem, por volta ali de 2000, que foi a época que a gente viu muito explodir Steve Jobs ali falando da Apple, né? Justamente essa história de startup, né? De começar projetos pequenos veio lá dos Estados Unidos, né? Esse termo, e a gente depois abrasileirou o termo e manteve aqui. Eu acho que esse mercado no Brasil tem evoluído muito, né? Não só por a gente ter pessoas construindo de fato essas ideias e tirando essas ideias do papel,
Mas a gente hoje tem muitos projetos, né, como o nosso mesmo, que auxilia essa evolução, o que torna o mercado por si só mais maduro, né? Quando a gente pega anteriormente muitos desses fundadores iniciais, né, daquelas primeiras startups que a gente tem hoje no mercado, de renome, que todo mundo conhece, que está no aplicativo do celular ali no dia a dia, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade. Muitos deles tiveram dificuldade na atração, muitos começaram numa época onde a internet nem era tão difundida no Brasil ainda, né? A gente vê cases gigantescos que hoje que saíram de faculdade mesmo e hoje, poxa, eles são investidores de milhares de outros projetos. Então, acho que a maturidade do mercado veio com os primeiros inovadores, né, com essas pessoas construindo, e aí esse conhecimento se expandindo através de aceleradoras, de incubadoras e de outros veículos que ajudam esses empreendedores a tirar essa ideia do papel, que acaba sempre sendo um desafio. Como é que eu converso com o investidor, né, coisas básicas, ou até mesmo como construir uma boa apresentação, né? Qual o termo que eu uso, qual a estratégia. E acho que esse conhecimento, né? Hoje a gente conhece muitos players que apoiam a gente também, que a gente troca muita figurinha, né, no dia a dia, para ver quais são de fato as dores e aí dar esse suporte para os projetos, né? Para que eles consigam passar para o próximo nível, como a gente sempre gosta de falar na Web3. Você usou duas palavras, incubadora e aceleradora. Isso. Explica para a gente, né? Acho que a incubadora já até está um pouquinho mais claro, mas também a aceleradora. Legal. Quando a gente fala de incubação, né, usando as nossas terminologias, nosso glossário, né, de startupeiro, como a gente brinca, incubação geralmente tem a ver com eu tenho apenas uma ideia, ainda não coloquei isso em prática, né, eu simplesmente peguei um papel, né, fiz um esboço do que eu quero fazer e eu vou procurar alguém que pode me ajudar a tirar aquela ideia do papel em si. Então, esse geralmente quando a gente pensa no ovo, né? Está bem ali sendo incubado, uma ideia muito fechada ainda, vendo se talvez, quem sabe, vai dar certo. E quando a gente começa a falar de aceleradora, já é um passo acima, onde a pessoa entendeu a ideia e está tentando validar no mercado se aquilo realmente é algo desejável, é algo que as pessoas querem como solução para o dia a dia delas. Então, na aceleradora, a gente pega aquela ideia que já foi desenhada uma vez e aí começa a entender quais são os gaps que a gente pode ajudar para, de fato, validar ela no mercado ou não. Então, a aceleradora tem muito essa função de pegar uma ideia colocar, e dar, literalmente, né, uma acelerada no projeto para que ela possa atingir um próximo passo, por exemplo, de encontrar o market fit que a gente fala, né, se o mercado, de fato, estar afim daquela ideia. Priscila, só acrescentando, eu gosto de comparar com o processo de construção de uma casa, né? A incubação é o papel que o arquiteto, que o engenheiro está fazendo, dos desenhos ali, aí você conversa com poxa, pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Já a aceleração, a gente literalmente vai para a fundação, né? Ajudar em toda aquela construção ali mesmo, né? Que é aquela parte pesada, sabe? Furar buraco e coloca ferro e joga concreto. Porque aí o que vem depois, né? Se essa primeira etapa é bem feita, aí você vai ter estrutura para crescer, né? Para construir, né? E é engraçado até falar, né? Porque empreendedores que pulam essa etapa, que eventualmente não passa por um ecossistema de aceleração, ou que, mesmo que não estejam no ecossistema formal, né? Se abrem para buscar conhecimentos assim, a gente percebe que ao longo do desenvolvimento passam por desafios que, se tivesse sido acompanhado, né, por uma aceleradora, não teria talvez todos esses atritos ali que acaba tendo, né? Então, realmente eu vejo que a aceleração ela ajuda a construir a fundação ali, né? E aí depois fica muito mais factível, mais fácil, mais rápido essa construção, né? Que a fundação é o que dá mais trabalho, né? Sim. Até nesse sentido, a gente sabe que muitas empresas acabam ali no primeiro ano, né? Então, começam até com uma boa ideia ou com um sucesso naquele início, mas dura um ano e pouco. Quando se fala em startups, que são empresas mais diferenciadas, a gente também tem essa vida dela, se ela não tiver uma equipe ajudando na elaboração, na construção dela, ela também acaba cedo ou não? Vocês já têm esses dados? Pode falar. Assim, em geral, sim, a estatística é muito parecida com empresas tradicionais. E eu acrescento que, às vezes, pode ser até o impacto disso pode ser até pior que de um negócio tradicional. Por quê? Porque muitas vezes, né, o empreendedor tem uma ideia e ele capta recurso com um parente, com um amigo, mas aquilo não está tão bem elaborado e aí você começa a queimar caixa, né, a gastar dinheiro investindo em coisas que você não
idealizou bastante, não testou bastante, e aí você acaba tendo, além de ter uma frustração para você, tem frustração para o investidor também que apostou naquela ideia, né? A gente até brinca que o primeiro investidor ali de um projeto, de uma startup, é família, amigos e tolos, né? Porque, assim, você vai literalmente na fé, na confiança que você tem naquela pessoa, né? Acreditando num sonho, né? É. Mas a realidade é que sim, a estatística é bem parecida e às vezes o impacto é até pior, como eu comentei. Uhum. Aí é por isso que é essencial, então, ter esse apoio, né? Então, passar por esses processos, incubadora, aceleradora, faz com que a empresa tenha sucesso. O que vocês trazem, assim, nesse processo para aquela pessoa que tem uma boa ideia e até acha, de repente, que a ideia é mirabolante e você olha e fala assim, olha, o mercado já tem, ou isso aqui não vai vender. Como que é esse processo? Esse geralmente é um processo ligeiramente delicado, porque muitas vezes a gente trabalha num sonho, né? A pessoa, às vezes, não tem a maturidade total para entender que aquilo ali pode, já existe, ou pode ser melhorado. Ó, você pode até repetir o modelo de negócio parecido que já tem no mercado, mas aonde você está inovando, né? Qual que é o seu diferencial se você comparar? Mas a gente sempre procura ser o máximo didático, né? Hoje, mesmo na Web3 Valley, onde a gente tem a nossa aceleradora, a gente tem muito conteúdo, a gente conversa com muitos fundadores de startups e tenta conversar com eles bem no início do projeto, para que a gente consiga já mapear os pontos de atrito que pode haver e falar assim, olha, a ideia é legal, mas talvez você possa olhar para um outro ângulo e encontrar talvez novas respostas para essa dúvida que você tem. Num modo geral, a gente sempre tem alguns conselhos, né? O primeiro dele é você ter um primeiro time, talvez até mesmo de trazer pessoas que criam pares com você, que tenham características diferentes da sua, para você ter um board, né? O board, né? Aqueles primeiros fundadores, as primeiras pessoas que são sócias daquele projeto, complementares, né? Se a gente tem 2 pessoas boas de venda, quem que talvez vai construir o produto, né? Se tem 2 bons para construir o produto, a ideia, quem que vai vender? Então, ter uma mescla é uma coisa primordial. E, obviamente, né, procurar redes, né, por exemplo, como a nossa, como tantas outras que existem no mercado, para validar a sua ideia, confirmar. Às vezes, uma pesquisa muito simples, né? Você criar um formulário no Google, mandar para alguns amigos, né, conversar com muita gente. A gente sempre fala muito que qualquer ideia é legal você fazer vários pitches, né, várias conversas, várias apresentações, para entender de fato se aquele é o caminho, antes de você tomar qualquer passo mais drástico de construção, de realmente colocar aquela ideia para rodar sem preparo. Existe ideia ruim? Olha, Essa... existe ideias assim que na cabeça de quem está tendo sempre faz sentido, né? Às vezes a gente vai falar assim, olha, é absurdo, mas vai do ponto de vista. Mas no geral, Priscila, eu falo assim, nenhuma ideia é boa se ela não for bem executada. O que diferencia mesmo é a forma que está sendo executado, né? É até uma coisa que acontece muito no ambiente de startups, né? A pessoa chega, nossa, eu tive uma ideia assim, assim, assado, e é um negócio muito bom, aí você fala assim, mas qual que é a ideia? Aí, pessoal, eu não posso falar minha ideia. Eu vou falar minha ideia, a ideia, né, de milhões, aí eu vou te falar, você vai executar e... Assim, então, quer dizer, se você acredita tanto, né, você deve saber executar, né? Então, ideia é só ideia, né? Para mim, não existe ideia ruim ou boa, existe ideia que não foi testada bastante, né? Por isso que até essa resistência, às vezes, de você trocar ideias com as pessoas, né? Falar, olha, eu estou pensando nisso, nisso, aquilo, o que você acha disso? É claro que você não vai abrir todo o jogo, né? Falar a forma que você pensou executar, mas ter essa troca de ideias, conversar com pessoas mais experientes que você, pessoas complementares, né? E pessoas antagônicas também, pode amadurecer essa ideia e trazer evolução para ela, né? Aí sim se torna algo mais factível, mais implementável, né? E até para completar um pouco, a gente tem um vídeo que tem no YouTube, bem famoso, do Bill Gates, apresentando a primeira versão do computador. E aí, assim, né, resumindo muito o vídeo, ele está num talk show, e quando ele começa a descrever que ele poderia ouvir música através daquele computador, ou que ele poderia ver um jogo, de cara o apresentador fala, mas eu tenho a TV para isso, mas eu tenho um rádio para isso. O próprio e-mail, né? O próprio e-mail, não seria viável, é uma ideia Vamos mandar o que e-mail, se a gente analisar... manda um fax e faz a mesma Exatamente. coisa. Então, se a gente analisar, para aquela época, para aquele momento, parecia uma ideia ruim. Mas eu sou publicitário de formação
E a gente sempre brincava na agência, né? Que ideia boa é ideia na rua. Né? Então, se você tem uma ideia, coloca ela na rua, né? Faz ela rodar. Se ela acontecer, uma ideia boa. Bacana. Aí a gente vê então soluções, né, dos problemas ou ali o que vocês encontram de dor, né, como você até comentou. Mas qual que é o impacto no mercado disso? Porque são empresas que não têm ali, de repente, um tamanho de uma empresa grande ou não fornecem, enfim, a mesma quantidade de produtos, demanda, enfim. Qual é o impacto no mercado de trabalho de uma startup? No mercado tanto da economia quanto de trabalho? Legal, interessante a pergunta. Essa é uma etapa que a gente trabalha bastante, né, nessa construção de projetos, que é justamente fazer esse estudo de tamanho de mercado, né? Então, como o Guto colocou, você começa com aquela ideia, você vai testar numa pequena região, depois você vai pesquisar, entender, poxa, essa dor que tem nesse bairro, tem no bairro vizinho? Ah, se tem no bairro vizinho, tem nesse município? E aí você vai entendendo o tamanho desse mercado, né? E tem soluções que vai impactar, assim, milhares de pessoas, né? A gente vê, por exemplo, fintechs que surgiram, né? Que no começo tinha um público ali de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, hoje tem 100 milhões de pessoas, né, sendo impactadas por aquela solução, consumindo aquela solução, né? Eu acompanhei projetos, por exemplo, na área de logística, né, que passaram a permitir que áreas que não tinham acesso ao serviço, serviço básico de logística, né? Imagina você comprar algo ali, sei lá, no Mercado Livre, numa Amazon da vida e não chegar até a tua casa porque o local que você mora não tem um acesso tão fácil ali para o serviço logístico. Vi soluções sendo criadas assim que começou numa pequena região e hoje atende Brasil todo, México, Argentina. Então, no final, assim, uma solução, uma ideia que começa pequena, ela pode ser muito grande, mas a gente sempre recomenda o empreendedor fazer essa lição de casa, de pesquisar, de, poxa, qual que é o tamanho, né, desse mercado? Nesse caso que eu falei, né, se eu estou desenvolvendo uma solução de banco, de fintech, qual que é o tamanho do público bancarizado ou não? Né? Então, você começa pegando dados macros e aí você vai colocando um zoom, né? É o zoom in e zoom out que a gente fala, né? Primeiro você olha muito de cima, depois você vai descendo, né? Aí você vai tirando mais conclusões e desenhando hipóteses, né? E aí você chegou nesse desenho de hipóteses, você vai para a fase de vamos testar, ver se isso que a gente está achando, supondo, é isso mesmo. Fintechs são? Boa, fintechs são novos bancos, vamos dizer assim, né? São empresas que fornecem algum tipo de serviço bancário financeiro. Até esse exemplo que você trouxe, né? A gente vê muito nas comunidades também, né? Essas soluções, por exemplo, a entrega de produtos. Às vezes as ruas não têm uma numeração correta ou, enfim, tem ali as vielas, Exato. né? E daí as pessoas criam lá dentro mesmo também soluções. É nessa linha. Exato. Eu acho que até assim, complementando um pouco o que o Daniel trouxe, o impacto que uma startup pode ter na sociedade, ela não começa só como, por exemplo, outras empresas tradicionais de conseguir, enfim, trazer pessoas, colaboradores, né, empregabilidade para a região. Mas ela tem um poder de uma escalabilidade, como eu falei antes, muito maior para isso, né? Como a gente pode ver, por exemplo, startups que nasceram fora do Brasil, entraram no Brasil e hoje a gente vê ali o Uber, por exemplo, né, oferecendo ali uma forma de emprego, a gente vê o iFood, por exemplo, também oferecendo para os motoboys ali essa forma de renda extra, como diversas outras startups que não têm o mesmo, mas modelos parecidos, que não só empregam dentro da empresa na parte administrativa, mas conseguem trazer terceiros ali, beneficiar terceiros com a sua tecnologia, com a sua proposta de valor. Bacana. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar aí tirando todas as nossas dúvidas sobre startups. Fica com a gente.
Estamos de volta com a Alesp em Pauta, hoje falando sobre startups e o impacto delas, tanto na economia quanto no mercado de trabalho. Aqui nos nossos estúdios eu tenho Guto Farias, especialista de startups, e também Daniel Constantino, que é empresário. Bom, quando a gente fala de startups, a gente pensa em empresas, mas a questão, por exemplo, tributária, fiscal, é semelhante a uma empresa convencional ou não? Às vezes é até mais complexo. Ah, é? Uma empresa tradicional já são muitos anos de regulação, né, de mecanismos ali, sejam trabalhistas, fiscais, e muitas vezes, né, para negócios que estão sendo desenvolvidos, né, como ideias novas, vão trazer questões que não foram discutidas antes, né, pelo regulador, né? Então, é muito importante, né, esse processo de levar o que está sendo discutido para conversa, né, com quem regula, com quem está, enfim, né, trazendo regras, né, seja administrativas ou legais, né, para que essa regulação, né, seja feita a quatro mãos, né? Mas na prática, assim, tem esse desafio, né, de mostrar algo novo que está acontecendo para o regulador entender, né, o regulador, o legislador entender e dizer como deve ser as regras, e por outro lado, né, para aquilo que já é pacificado, que segue modelos semelhantes ali, é só seguir mais ou menos algo parecido, mas em geral, assim, toda startup vai precisar abrir um CNPJ, se for ter trabalhador, né, vai ter que contratar, segue praticamente as mesmas regras, e do que não está ainda pacificado, como eu falei, aí tem que ser discutido. E até pensando nessa questão, a Comissão de Atividades Econômicas aqui da Alesp, ela aprovou um projeto de lei, o 109 de 2021, que tem, então, o objetivo de criar o programa de apoio a startups, micro e pequenas empresas aqui no estado de São Paulo. Então, até visando, né, essa questão tanto das leis, a parte tanto jurídica, a parte burocrática, a gente pode falar, né? Mas também de apoio. O que vocês entendem como apoio? O que precisa para que as startups, elas realmente sejam mais fortes como empresas e possam alavancar? A gente viu que na pandemia muitas startups foram criadas, muita Sim. gente que estava em casa e que tinha uma boa ideia, não tinha coragem, ali naquele momento falou, é agora. Legal. Eu acho que um princípio básico, né, uma característica básica de uma startup é que ela normalmente nasce num ambiente de incerteza, né? A gente pode pegar um caso clássico do Uber, quando chegou no Brasil, não tinha uma lei que poderia regularizar aquele modelo de trabalho, e conforme as conversas foram acontecendo, como bem o Daniel colocou, né, isso foi se azeitando e foi se estruturando, né? Então, eu acho que naturalmente esse apoio é muito importante, né, para a gente falar para uma startup que nasce com muitas incertezas, muitas vezes com muita dificuldade, tentando validar uma ideia. Então, qualquer coisa que a gente consiga impulsionar um pouquinho a mais, seja através de mentorias, seja através de um incentivo fiscal, seja através de incentivos do próprio governo, né, que existem vários que a gente pode utilizar justamente para alavancar financeiramente um projeto e estruturá-lo, eu acho que isso é muito importante. Acaba criando mais confiança não só no empreendedor, mas em outras pessoas para criarem e tirarem suas ideias do papel, né? Então, acho que esse apoio é fundamental, literalmente, para encorajar esses novos empreendedores ou quem já está no mercado a impulsionar, né? Porque a gente sabe que isso impacta em contratar mais pessoas, na economia do país e, obviamente, na evolução, né? Investir em startups é investir em tecnologia, né? Investir em tecnologia para o país é fazer ele andar mais rápido para frente também. São Paulo está indo num ritmo bom ou a gente ainda caminha devagar frente a outros lugares? Claro que não dá para fazer um comparativo com os Estados Unidos, né, que ali foram, né, que foi o berço, mas a gente está caminhando bem? Eu considero que sim, né? Eu pude acompanhar de perto muitos projetos, né, que passaram por esse ciclo, né, de precisar de apoio, né, não só de linhas de incentivos, né, que o Estado muito bem fez, mas também dessa abertura para dialogar, né, para explicar o que está sendo feito, qual que é a relevância disso, por que está sendo feito também. Olha, lá fora já existe coisas assim,
né, a gente tem centros universitários aqui que são referência em trazer muitas tecnologias, né? Aqui na USP mesmo a gente vê muita coisa legal sendo feita e várias universidades também que estão aqui em São Paulo. Em geral, assim, eu acho que a gente está indo bem. Tem outros estados também que se destacam bastante, mas vamos puxar a sardinha aqui para São Paulo que estamos indo muito bem nesse aspecto. Hoje, né, você comentou sobre as universidades, tanto as ETECs, que são as escolas técnicas, quanto as FATECs, Faculdades de Tecnologia aqui do estado de São Paulo, são incentivadoras também, né, dessa área. E outras universidades, outras faculdades aqui do estado também estão ampliando essa questão, juntando um pouco de inteligência artificial. Para vocês, a IA é um desafio, ela veio para ajudar. Como que funciona isso quando se fala em startup? Legal, eu acho que a gente pode já classificar, né, como a inteligência artificial não veio tirar nada de ninguém, talvez agregar novos formatos de execução, né? Assim como a gente teve a revolução, por exemplo, industrial, onde ter máquinas dentro das indústrias não tirou empregos, mas trocou talvez o formato de emprego, né? Ao invés de você só fazer a manufatura, agora você tem que cuidar de uma máquina, agora você criar novas habilidades. Eu acho que isso a gente pode fazer um leve comparativo com a própria inteligência artificial, que vai pegar projetos hoje que já existem, né, empresas hoje, e literalmente, né, talvez dar um impulso a mais em estratégia, e aonde eu consigo talvez tirar um pouco de esforço em estratégia, eu posso trazer em outra ponta, né? A gente brinca que hoje inteligência artificial é quase um funcionário extra que a gente tem dentro tanto das startups quanto das empresas tradicionais também. Então eu vejo de uma forma muito positiva, né, a gente continuar estimulando, né, novas formas de utilizar isso, né? Não simplesmente fazer perguntas e respostas, mas sim trazer uma solução para um atendimento mais rápido, uma análise. Por exemplo, tem empresas hoje que usam inteligência artificial para analisar imagens e determinar se aquela pessoa tem propensão a ter câncer ou não, né? E isso é potencializado pela inteligência artificial, né? É capaz de fazer de outras formas? Sim, mas com a inteligência, né, e com a troca de dados, isso se torna muito mais rápido e mais efetivo. Por outro lado, acho que vale também destacar, né, a importância de educação. No final, para mim, tudo se resume a educar o mercado. A gente discute muito isso com as startups. Olha, o que você está fazendo, você vai ter que educar as pessoas para aquilo que você está entregando, né? Então, eu acho que precisa dessa convergência, né, das pessoas, das instituições, né? A gente mesmo tem feito muito esse trabalho de educar, né? Seja players públicos, seja players privados, seja quem está nesse clubinho ali da tecnologia, né, Priscila, desenvolvendo ideias, seja grandes companhias que também hoje já olham para startups e elas ficam pensando, poxa, será que essa empresa vai ser uma ameaça para a minha companhia? E a gente vê que tem espaço, né, que a tecnologia ela é algo que veio para ficar, né, e agora a gente tem que lidar com isso. E o caminho, para mim, tem que partir da educação, né, da gente mostrar, né, como que o mundo funciona a partir da tecnologia, né, e como que a gente faz essa migração, né, de força de trabalho, né, para que, de fato, assim, a gente viva em um mundo que a tecnologia cumpra o propósito dela, que é nos trazer mais tempo, nos trazer mais qualidade de vida, né? Aí você falou da formação. Como vocês enxergam o que a gente tem de formação hoje? E já conversei com pessoas aqui, especialistas, que falaram sobre um apagão de profissionais da área da tecnologia. Então, a startup está ali lado a lado com a tecnologia. Precisa desses profissionais, esses novos profissionais também. Sim, esse é um tema extremamente, talvez, não sei se extremamente delicado, né? Mas é um tema sensível que a gente tem hoje, né? Recentemente tem uma matéria saindo da OpenAI, que hoje é a referência com inteligência artificial, que literalmente, né, tem uma expansão tech, mas tem uma dificuldade de people, né, de pessoas para desenvolver. Eu acho que acaba sendo algo natural da gente começar a fazer justamente, como eu falei anteriormente, dessa mudança, né, de cenário, de agora estamos saindo da esteira para ir cuidar das máquinas e de continuar incentivando, né, as novas gerações a estudarem esse tipo de tecnologia, a estudar não só inteligência artificial, mas inteligência como desenvolvimento de softwares como um todo, né? Além de ser muito bom para a didática, no final do dia acaba ajudando muito nessa geração de novos projetos, novas empresas. Eu acho que é um desafio que a gente tem que lidar, mas que assim, tem como resolver. E só complementando,
por outro lado, né, até falando um pouco de inteligência artificial, eu vejo que nenhuma máquina vai conseguir fazer o que só um ser humano faz, né, que é olhar no olho, que é ter empatia. Né? Então, por um lado, a gente vê sim a questão de, poxa, a gente precisa formar mais pessoas para lidar com tecnologias, para desenvolver tecnologias, mas também a gente precisa formar pessoas para serem cada vez mais humanos, né? Extrair o que só o ser humano tem capacidade para ter, né? Empatia, o pensamento lógico, a máquina pode fazer até um certo ponto, né? Então, eu acho que é um pouquinho dos dois, e juntando essa fórmula, né, de capacitar pessoas para tecnologia, mas capacitar também para ser cada vez mais humano, né, observar coisas que são intrínsecas, né, vai fazer muito mais sentido para um futuro. Até pensando na ideia da startup, né, que é achar ali as dores, né? Precisa de empatia, né? Uma máquina não vai achar isso, né? Ela pode achar até um caminho, uma sugestão para resolver, mas não encontrar o que é necessário, né? Exatamente. Uhum. E o que vocês esperam, inclusive, da estrutura que a gente tem? Políticas públicas, as regras, locais também disponíveis. Hoje tem alguns centros tecnológicos para abrigar, né, também as startups. Isso pode dar um incentivo aí no estado de São Paulo, ajudar as startups a crescer? Totalmente, totalmente. Eu acho que esse tipo de ambiente, né, é extremamente válido, né? A gente incentiva o empreendedor a participar desses ambientes também, né? Porque às vezes, como eu falei, tem o clubinho da tecnologia, né? As pessoas estão aqui, estão sonhando com o Vale do Silício. Poxa, vai usufruir o que está do seu lado, né? As estruturas que estão aí disponíveis, né? E por outro lado, a gente sempre também, em discussões aí no meio público, a gente incentiva o meio público a entender também esse lado, né? Como que essas pessoas pensam, né? O que eles estão fazendo e como, né, em relação a políticas públicas, a gente pode cada vez mais potencializar isso, né? Porque hoje, quando a gente fala de desenvolvimento de startups, a gente tem que entender que isso é uma agenda global, né? Hoje você mede, antigamente você media a capacidade dos países muito pela força bélica, hoje é pela força intelectual, de tecnologia, né? A gente fala muito de big techs, né? Quem que está controlando as coisas no mundo, né? Então, ter essa construção de ativos e isso ser pensado também pelo Estado, eu acho que faz parte. Daí a questão até das revoluções também, né? A gente já passou pela Revolução Industrial. A gente pode falar que a gente está também numa revolução tecnológica? É essa era? Com certeza. Hoje a gente tem um nome, né, especial hoje para essa nova era de tecnologia, que é a Web3. Quando a gente fala hoje de Web3, a gente está falando de tecnologias como blockchain, como criptomoedas, tokenização, inteligência artificial mesmo entra muito nessa era. E aí, entender essa evolução é muito importante para a gente entender em que momento a gente está da sociedade, né? Se a gente fizer um rápido overview, né, aproveitando a sua pergunta, a gente olha a internet lá atrás, antigamente era algo muito passivo, né, que a gente chamava de Web 1, então a gente conseguia ver informações, mas a gente não conseguia ter um diálogo, digamos assim, com aquela informação, era só algo receptivo. Quando a gente evolui um pouco essa tecnologia, a gente já começa a ter uma leve interação, que a gente fala que é a Web 2, a era das redes sociais, né? Então, a gente tem uma interação, a gente consegue interagir com o que estão postando, né? Eu consigo postar no Facebook uma imagem, um vídeo, eu consigo compartilhar num blog, por exemplo, uma opinião que eu tenho. Né? Só que ainda é algo que aquela informação que eu imputo, que eu coloco dentro da internet, ainda é gerida por uma empresa, né? Ainda tem uma gestão ali que eu coloco a minha informação ali. Quando a gente entra na Web3, a gente já começa a falar de uma democratização, onde aquela informação não é só compartilhada, mas eu também consigo ser dono daquela informação que eu estou colocando e ter um controle sobre aquilo. E aí a gente vai entrar depois em várias outras palavrinhas-chave desse universo, mas que justamente tratam dessa nova forma, né? Dessa nova evolução que a internet permite, né? Então, em resumo muito básico ali, a Web3 é a evolução da internet, a evolução dessa interação com a internet. Já se fala de uma próxima etapa? Né? Porque Uma você Web trouxe aí 3, né? Sim. Já tem algo à frente aí? Olha, sempre tem, mas ainda não há nomenclatura, né? Eu acho que
assim como a gente passou pelas revoluções industriais, né, a gente está na quinta, né, a própria evolução da infraestrutura, né, da internet, o 3G, 2G, 3G, 4G, 5G, sempre vai estar tendo essa evolução, mas passa por um período de construção, de infraestrutura, de entendimento, para depois ir para o nível conceitual, né? Então, quando as pessoas perguntam o que é o Web3, é a internet, com uma nova infraestrutura, com novas formas de interação, né? Antigamente você fala, poxa, estou falando com uma pessoa lá do outro lado do mundo no WhatsApp. Não se tinha como fazer isso, porque não tinha capacidade de infraestrutura técnica, né, de internet, de sinal, né, para fazer esse tipo de conexão. E aí, as aplicações que você poderia fazer com base na internet eram mais limitadas. Aí, à medida que a infraestrutura melhora, né, você tem um sinal melhor, aí você pode desenvolver novas aplicações na internet que esse sinal vai comportar, né? Então, para simplificar a resposta, assim, uma vez que a internet está sempre, a infraestrutura está sempre melhorando e a tendência é melhorar, a gente já fala de satélites, né, espalhar satélites pelo mundo inteiro para facilitar acesso, a tendência a gente vê ainda muitas webs aí pela frente. E só para complementar, eu acho que para a gente olhar de uma forma bem rápida e simbólica, é só olhar como os celulares eram antigamente, né? Antigamente eles tinham que ser grandes. Hoje eles já começam a diminuir, tem muito mais funcionalidades, muito mais capacidade do que anteriormente, né? Quem teve aquele Nokia tijolão e hoje lida com iPhone sabe a diferença que é. E daí vocês falaram até da questão da internet 5G. O Brasil ainda está num desafio da expansão. Tem lugares no Brasil que não tem sinal, não tem ainda acesso. Isso pode atrapalhar ou atrapalha até a questão das startups, do resultado, né, do trabalho que é feito? Eu acredito que assim, ter a internet acaba sendo algo básico para acesso àquela tecnologia. Obviamente, quem tem um pouco mais de dificuldade de ter acesso à internet vai ter dificuldade de ter acesso aos serviços desenvolvidos pelas startups que utilizam daquela ferramenta. Por outro lado, se a gente olhar também com um viés positivo, né, que é sempre legal olhar o copo um pouco cheio, meio cheio, né, também pode criar situações para que novos projetos se desenvolvam para quem não tem acesso à internet e aí consiga se adaptar. Existem projetos hoje que, por exemplo, trabalham a transição financeira sem o uso do 3G, né, usando de uma forma offline. Né, são coisas que podem gerar oportunidades também. Então, acaba sendo um desafio, obviamente, para quem vive nessas regiões, mas também uma oportunidade para quem tem conhecimento e consegue solucionar esses problemas. Quais os desafios que as startups enfrentam nesse momento? Olha, desde 2022, o financiamento para novos projetos, financiamento principalmente privado, ele teve uma contração, né? Então antes era muito mais fácil você conseguir alguém que apostasse na sua ideia e depois até que você saía da ideia, que você vai para uma fase de tração que a gente fala, né? Vamos acelerar um pouco mais as coisas aqui, você tinha mais acesso a recurso privado. Hoje, né, por várias questões macroeconômicas, os investidores estão mais conservadores, mais precavidos ali, né, em relação a investir ou não. E, por outro lado, reitero que a questão de educação sempre, né? Ter pessoas preparadas para lidar no ambiente de tanta incerteza, né? Como que eu trago uma pessoa muito sênior, né, uns 50 a mais, para trabalhar com, às vezes, um menino ali de tecnologia, né? Como que faz essa intersecção, essa conexão, né, entre gerações, né? Eu defendo muito isso, né, que não é porque eu estou trabalhando com algo novo que eu só tenho que ter molecada. Você precisa de maturidade, né, de equilíbrio. Então eu vejo que esses dois pontos atrapalham um pouco o desenvolvimento, né? A questão educacional, né, e a questão de financiamento também. Você concorda? Eu acho que a educação é primordial, né? Inclusive, quando o Daniel estava falando sobre a educação, né, dos investidores também, a gente tem um desafio muito grande, como eu comentei, em projetos que utilizam a Web3, essa nova internet, no desenvolvimento das suas soluções.
Então hoje, por exemplo, na Web3 Valley a gente tem um programa específico, né, um evento específico para trazer esses possíveis investidores, pessoas que querem entender um pouco mais sobre essa tecnologia e talvez decidir se sim ou que não para um aporte financeiro naquele projeto, para entenderem do contexto. Inclusive, ali a gente trabalha 4 pilares básicos, né? Então, primeiro entender, colocar todo mundo na mesma regra do que é Web3, o que são essas terminologias novas, como blockchain, cripto, né? Layer 1, Layer 2, enfim, aí a gente tem muitos outros nomes para citar. Aí a gente fala um pouco do cenário atual, de como que estão as startups Web3 no Brasil. Vamos para o regulatório, né? A gente tem hoje muitos parceiros que ajudam a gente a entender esse diálogo e o que o Brasil está construindo para essa nova tecnologia. E aí sim a gente apresenta algumas startups e fala, ó, isso aqui são alguns exemplos de projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil ou fora, que vocês podem olhar para decidir se vão investir como investidores anjos do projeto ou não. Então essa educação é importante, porque não basta ter o dinheiro, né? Porque o dinheiro, pelo dinheiro, às vezes não ajuda a startup. É importante que o investidor, né, que as pessoas envolvidas entendam para ajudar além do dinheiro, né? O que a gente brinca aqui que é o smart money, né? O dinheiro inteligente. Então isso é muito importante na educação, né? Da startup para crescer e do investidor para entender aonde ele está, né, amarrando seu burro ali, né? Vamos colocar assim. E quem pode ser investidor e precisa ter muito dinheiro para investir? Hoje não, tem vários veículos, né, que a pessoa que gosta desse tipo de investimento pode investir com toda a segurança regulatória, né, que é o crowdfunding, né, que a gente fala. O que é crowdfunding? É uma plataforma de financiamento coletivo, né? Então, eu tenho um projeto, eu vou colocar o meu projeto naquela plataforma, vai passar por uma auditoria, por uma revisão da própria CVM, né, Comissão de Valores Mobiliária, que regula ofertas, né, de investimento, e aí então aquele valor que eu preciso para desenvolver, para aplicar no meu projeto, vários investidores a partir de R$1.000, por exemplo, pode acessar essa oferta, né? E tem o perfil que a gente fala que é o perfil ideal do anjo, né, que é aquela pessoa que, além de já ter um patrimônio acumulado que pode se expor a algum risco maior com parte desse patrimônio, né, tem também uma experiência que vai poder agregar a esse projeto, né? Tanto que um dos trabalhos que a gente faz bastante é justamente em grandes companhias, né, a gente fornecer educação, levar para eles informação e conhecimento do que está sendo desenvolvido, porque os próprios executivos dessas empresas, né, colaboradores ali, podem ajudar de várias formas, né? Então eles podem ajudar, poxa, essa solução, essa startup pode resolver um problema aqui dentro da minha empresa, por exemplo, né? Então, no final, assim, o perfil ideal é o perfil que quer se envolver além do investimento financeiro, né? Até mesmo nesse contexto de financiamento coletivo, se eu investir lá R$1.000 numa startup, eu quero investir em algo que eu goste da solução, que eu vou divulgar aquela solução, né? E uma pessoa ela pode divulgar algo para muita gente, né? Bolsa de valores também é possível? Ou não, as startups já não entram nesse quesito? Geralmente uma startup ela chega até o que a gente chama de IPO, né? Aquela oferta inicial na Bolsa de Valores. Antes disso, ela, dependendo do modelo de negócio, é considerado, né? Inclusive, quando a gente compara, né, investidores que vão para a Bolsa de Valores com startup, a gente coloca o nível de risco de startup um pouco acima, né? Um pouco não, bem acima do que seria para quem investe na Bolsa de Valores, porque quem investe na Bolsa ali em ações, em tese está investindo em empresas que são mais consolidadas. Mas aí eu acho que a startup vai até antes do IPO. Bacana. Bom, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu vou dar ainda um tempinho para as considerações finais de cada um dos nossos entrevistados, mas já agradeço. Então, Guto Farias, especialista em startups. Obrigada. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Acho que uma conversa muito boa para a gente compartilhar. E acho que, como o Dani disse no começo, eu vou pegar essa frase emprestada. Quanto mais a gente fala também, mais a gente volta a aprender, internalizar esse conteúdo. Espero que quem assistiu ali possa se inspirar um pouco sobre essas novas tecnologias que estão surgindo e, quem sabe, tirar uma ideia do papel. Verdade. Bom, também agradeço Daniel Constantino, empresário. Muito obrigada. Obrigado, Priscila. Eu que agradeço pelo espaço, uma discussão muito boa, né? Como eu falei algumas vezes, a gente precisa educar, se preparar para esse ambiente. E nada melhor que um bate-papo, trazendo conteúdo e informação para a gente ir amadurecendo, se aprimorando. E tenho muita expectativa que o Brasil
vai ser um grande polo aí de inovação e de novos grandes projetos globais. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.